A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe vossas casas, vossas famílias. Que a presença do Espírito Santo esteja em vossas vidas. Me chamo Júlio, diácono da Assembleia de Deus. Vamos trazer uma palavra do Senhor, palavra do céu para nós meditarmos nessa noite. Hoje nós vamos falar para os casais. Vamos tratar sobre a família, que é algo muito importante e que Deus instituiu ela, não foi nós, os homens. Vamos ler nossa palavra no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem, para nós darmos início ao que Deus quer falar com nós nessa noite. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Em Gênesis 12, de 1 a 3, a palavra do Senhor fala assim também: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. É interessante que Deus, quando faz o homem aqui no Jardim do Éden, ele já está colocando o princípio em ação. Quando Deus une o homem e a mulher, ele já tinha dado ao homem o poder e o direito de tudo. Dizendo o quê? Está sobre o homem a responsabilidade das coisas. E hoje nós vamos falar do casamento em si, do casal em si. Tanto evangélico quanto não evangélico, o homem é responsável pela sua casa. O homem é responsável pelo seu casamento. Caiu sobre nós, homens, a responsabilidade do casamento. Nós somos os sacerdotes do lar. E muitas das vezes estamos querendo, ou já deixamos algumas vezes, e ainda tem homens que ainda está assim em sua casa, que a mulher está sendo a cabeça da casa porque o homem não está tendo inteligência para guiar aquilo que Deus colocou na sua mão. É complicado, mas tem jeito. É maravilhoso quando você olha para a Bíblia e vê que Deus não muda o princípio dele por causa do nosso relaxo. Deus não muda o princípio dele porque nós somos preguiçosos. Deus não muda o princípio dele porque nós achamos uma situação que nos trouxe conforto, que nos acomodou, que nós nos acomodamos por causa da situação. Porque é muito fácil nós pegarmos a responsabilidade da nossa casa e dar para a mulher carregar. Muito fácil, só que não pode. Por quê? A mulher é o vaso frágil. Fazendo uma analogia muito rápida, todo vaso frágil, se você coloca algo de valor dentro dele e ele quebra, acabou. Como nós somos homens, e Deus colocou na nossa mão a responsabilidade dos nossos lares, então as mulheres não têm que carregar esse peso. Não é delas essa responsabilidade. Outra coisa mais séria é que Deus vai cobrar de nós, homens, essa responsabilidade. Tem muitos casamentos hoje fracassando, muitos casais chorando, com grandes enfermidades espirituais, porque o homem não está sendo sábio em guiar a sua casa. Ah, Diácono Júlio, o que eu faço? Com o meu casamento está na crise, o que eu faço para melhorar? A primeira coisa é perguntar ao Espírito Santo que está dentro de você o que você deve fazer. Que já andou muito tempo sozinho, batendo cabeça por aí, tentando resolver as coisas, com o Espírito Santo dentro de você. Porque Jesus, quando desceu o céu, ele mandou o Espírito Santo para morar dentro de nós. E nós temos livre-arbítrio para perguntar a ele o que fazer em um momento de crise no nosso casamento. Deus colocou o homem ali no jardim do Éden. Falou, toma, cuida. Falou, de tudo pode comer, de menos de uma fruta. O homem comeu, pecou, caiu, ótimo. Só que Deus mandou a redenção, mandou Cristo.
Lá no Jardim do Éden, ele já tinha mandado Cristo. É só ler direitinho. Veio se cumprir cá no século I, mas já tinha mandado Cristo. Já tinha mandado. A gente tem que ler devagarzinho que ali no Jardim do Éden, quando ele aplicou a sentença para a serpente, para a mulher e para o homem, Cristo já entrou na história. Que era necessário ele entrar na história, que senão nós estaríamos perdidos hoje. Olha que interessante. Deus criou o homem. Toma aqui, colocou o homem como cabeça. Ótimo. Se a gente for vir de acordo com a história, Deus criou Adão. Depois de Adão, eu vou trazer Noé, que foi um cara fantástico para mim. Na Bíblia, Noé foi um dos caras que teve mais fé para fazer o que ele fez. Um dia, o Senhor me deu a oportunidade, vou pregar sobre Noé. Um outro chefe de família excelente que temos que ter, pegar os exemplos dele para seguir em diante. Por quê? Foi um herói e também teve falhas, como todos nós temos. E a fé dele foi algo fantástico. Depois de Noé, nós vamos descer para cá, vamos para Abraão, que Deus chamou ele. Depois de Abraão, teve Isaac. Isaac, veio Jacó. Jacó, eu vou pegar José. José, eu vou pegar Moisés. Moisés e Josué. Eu vou dar uma parada aí. Todos esses, você vai ter o que em comum? O homem como cabeça. Não foi as suas esposas. As esposas estavam ao lado fazendo um papel excelente, apoiando, ajudando e indo com eles no caminho que eles tinham, que Deus tinha traçado para eles. A mulher estava junto. Mas a responsabilidade sempre Deus colocou na mão do homem. E por nós, nesse século XXI, às vezes não entendermos muito isso, estamos deixando a nossa casa toda quebrantada, em pedaços. Deixando a vida espiritual do casamento em pedaços. Porque estamos transmitindo, passando para nossas mulheres, a nossa responsabilidade. E temos que levantar a cabeça, perguntar ao Espírito Santo, conversar com Deus. Senhor, aonde eu parei, eu quero retomar a responsabilidade da minha casa, eu quero ser o sacerdote do lar, eu quero ajudar minha esposa, permita que minha esposa me ajude, e não que ela seja o cabeça da casa. Nós somos chamados para isso, e não a mulher. O apóstolo Paulo fala, se o apóstolo Paulo ou Pedro, não me recordo do momento, que a mulher é o vaso mais frágil. Mas o que ele está falando? Que a mulher é fraca? Não. Ele está dizendo para que nós, homens, temos que tomar a mulher como vaso mais frágil, dando ela ao devido respeito. Assim como você quer ser respeitado, respeite sua esposa, para que ela venha agir do mesmo jeito com você. Porque Deus, quando colocou a mulher do seu lado, irmão, Ele não colocou do seu lado um animal para que você venha bater, maltratar, ou colocou você acima dela, ela como a sua disjuntora, não mostra que você é mais ou menos do que ela, não. Deus colocou do seu lado para que os dois andem junto, caminhem junto, pensem junto, tomem decisões junto. Ou quando vocês vão dormir no leito de vocês, um vai para o quarto, outro vai para o outro. Junto. Junto. Acordam separados? Acordam juntos. Tomam decisões separadas? Juntos. O Senhor, Ele amou. Ele constituiu a família para andar de acordo com o que Ele quer que ande. Não do jeito que nós queremos que a nossa família ande, não, hein? Portanto, Cristo deixou um recado excelente, lindo. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E foram questionar ele, é lícito da carta de esquite? Moisés permitiu, e Cristo falou que pela dureza dos vossos corações, Moisés permitiu isso, mas nem sempre foi assim. Ele voltou lá para Gênesis. E o que nós andamos fazendo no século XXI? Estamos olhando para o quê? Para o que a mídia fala, para o que as revistas falam, para o que o outro fala, mas o Espírito Santo que está dentro de nós não temos coragem ou um pingo de discernimento para perguntar a Ele, Espírito Santo, o que eu devo fazer no meu casamento para que ele não termine? Às vezes tem homem permitindo que o casamento termine para que o que venha ter um pouco de sossego, uma falsa sensação de sossego.
vou acabar com isso e eu acabando com esse casamento logo, essa tristeza vai passar. Não, irmão. É você que precisa se consertar. Não é sua casa, não é sua família, não é seus filhos, não é emprego. É você que precisa se consertar. É você que tem que se colocar de joelho diante de Deus. Se perguntar a Deus o que Ele quer de você. Se você é o cabeça da casa e a casa está revirada, o problema está em quem? Está na sua esposa, está nos seus filhos, está no trabalho que você não tem? Está onde o problema? Está em ti. Nós somos responsáveis. Vamos culpar quem? Culpar Deus? Culpar quem? Então nós temos que parar com esse jogo de culpa, igual teve no Éden. Quem te ordenou que fizeste isso? Ah, a serpente. Quem te ordenou? A mulher que tu me deste. Fez um círculo e a culpa foi parar em Deus. É só ler direitinho. E hoje? Está culpando quem pelo fracasso do seu casamento? Muitas das vezes tem casamento que está assim, a uma linha de estourar, de terminar. Uma pouca coisa se resolve. É só você, homem, ter vergonha na cara, ter coragem, chegar na beira da sua esposa e falar assim: amor, perdão, desculpa, o erro é meu, eu não estou sabendo lidar com a situação, eu fui fraco, eu fraquejei. Pronto, acabou o problema. E cabe a você também, mulher, fechar um pouco a boca. Porque não foi para ficar com muita falância que Deus te colocou do lado do seu marido. A não ser que eu esteja errado, né? Não foi para isso que Deus te amou. Seja sábia. Se não me engano, está dentro de Provérbios, Salomão fala que a mulher sábia edifica seu lar e a tola destrói. E muitas das vezes a sua sabedoria vem no silêncio, não em muito falar. Porque muitas das vezes que nós estamos falando, nós não deixamos o oxigênio subir para o nosso cérebro, a gente pensar no que vai falar. 90% daquilo que você fala quando está nervoso ou nervosa, se perguntar você 10 minutos depois do que você falou, você não vai lembrar. Então, acalma, pensa, respira. Se for possível, deixa para o outro dia, senta na mesa com paciência e conversa. Uma coisa que acaba com o casamento é a falta de perdão. O confessar, não, ó, eu errei. Você me perdoa? O casamento, quando está em uma crise muito grande, o que o homem menos precisa é de uma mulher rixosa dentro de casa. Ô irmão, você não sabe que o seu marido não está sabendo de tudo que está acontecendo? Falta arroz, está faltando alimento, faltando leite para os filhos, que conta está atrasada. Você não sabe, quem sabe disso? Precisa ficar falando, repetindo. Isso vai causando estresse, vai causando um desgaste. E você não foi chamada para isso. Seja sábia. Numa situação dessa, você tem que entrar como uma disjuntora, como uma pedra preciosa, como uma mulher valorosa que você é, como a joia que Cristo lapidou, tirou do mundo, colocou na presença dele, colocou o Espírito Santo dentro de você, para que você ajude o seu esposo. E não julgue, o condene pela situação que está vivendo. Logo depois de todos esses nomes que eu falei, eu trago Cristo. Porque sem Ele não teria caminho, não tem caminho. É Cristo. O sangue dele nos libertou, nos salvou, nos deu inteligência. Nos capacitou de um jeito tal que João fala assim que nós não necessitamos que ninguém nos ensine nada, porque nós sabemos tudo. Mas nós devemos fazer o quê? Deixar o Espírito Santo guiar o nosso casamento. Deixar o Espírito Santo falar conosco. Para que o casamento não venha se acabar. Porque o casamento é obra de Deus, é trabalho de Deus. Foi Ele que instituiu. E se Deus uniu os dois, Deus sabe o que os dois são capazes de fazer. Então, um conselho para os homens: acalma a cabeça, esfria. Um conselho para a mulher: ajude seu esposo. Está desempregado? Ore, que o Senhor vai trazer um trabalho a você.
é espiritual, vai orar também, que o Senhor lhe dá sabedoria e dá a todos que pede. Ele não lança mão de ninguém, e muito menos do casamento. Os filhos em sujeição. Ah, diácono, como que eu coloco meu filho em sujeição? Em primeiro lugar, seria você pegar a Bíblia e ler a Bíblia com ele todas as noites, né? Mesmo que ele já sabe ler, o bom é ele ouvir você lendo. O bom é sua família ouvir você lendo, o sacerdote da casa. Tire algumas horas, alguns minutos, alguns dias, não sei, você vai escolher na sua casa. Vai, coloca sua família na reunião e lê para ela. Como que você vai ter seus filhos em sujeição se eles não vê você lendo, não vê você orando, não vê você em atividade nenhuma espiritual dentro da sua casa? É você que faz a diferença, irmão. Se sua casa está revirada, sua casa está faltando uma presença maior do Espírito Santo, vai vir através de você. A sua mulher pode estar até suportando. Você vai ver no rosto dela. Pergunte, ela está até suportando. Mas na hora que ela fala não dá mais, aí tchau. Porque está em você. Pega de novo a rédea da sua casa. Deixa Cristo te usar. Deixa o Espírito Santo guiar você no caminho correto dentro da sua casa. Que sua casa é uma bênção. Você é uma bênção. Seus filhos são uma bênção. Seus netos são uma bênção. Não há outro caminho. Só há um caminho. É o Espírito Santo de Deus nos guiando. É o Espírito Santo de Deus que nos guia. Porque é muito fácil chegar diante de uma internet ou um púlpito de uma igreja e acusar. Ah, não, tem que terminar mesmo porque o cara está assim errado. Nós todos erramos. No momento em que o homem começa a apontar o dedo na vida de alguém ou no casamento de alguém, você tem que pensar assim: quando será a minha vez? Porque nós estamos escapos de nada. Nós somos escapos de nada, nós estamos no mundo. Cristo faz uma oração interessante. E fala assim: Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas eu peço que os dê força para que resistam. Então, irmão, a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus netos, tudo que você tem na mão, Deus te deu porque Ele sabe a capacidade que você tem de guiar, sabe a capacidade que você tem de fazer, porque você tem dentro de você a essência dEle. Você tem dentro de você o Espírito Santo dEle. Se você parar um minuto para pensar e abrir a boca e perguntar: Espírito Santo, o que eu devo fazer? O seu casamento nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. E você, em vez de estar pensando em uma carta de divórcio, você vai ser um canal de bênção, de testemunho para abençoar outros casamentos que estavam igual ao seu. Eu agradeço a Deus pela esposa que tenho, abençoado, mulher maravilhosa, eu colocou no meu caminho. Eu peço ao Senhor todos os dias para ir me moldando cada dia mais, para aprender com o Espírito Santo, para lidar melhor com ela, para ouvir ela melhor, para entender melhor. Todos os dias eu agradeço a Deus pela vida dela. Obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa. Eu vou orar para vossas famílias, vossas casas. Que Deus abençoe vossas vidas. Que você ouvindo esse vídeo, você pare, pense um pouco, deixe o Espírito Santo ouvir, pare, pense um pouco, deixa de lado a correria do dia a dia e ouça a voz do Espírito Santo, que a sua família, irmão, não está perdida, seu casamento não está perdido. Seu casamento foi Deus que instituiu. Pai, em nome de Jesus o Nazareno, eu declaro a vitória, Senhor, na vida de cada homem, ó Pai, que o Senhor colocou nessa terra. Eu declaro a vitória nos casamentos, ó Pai, evangélicos, não evangélicos, Senhor. Que o Senhor, Pai, que olha para todos, os bons e para os ruins. Abençoa os lares, Pai. Pai, em nome de Jesus,
Pai, está repreendido todo pensamento de divórcio na vida, Pai, de muitos casais, Senhor, que estão pensando em se divorciar. Nessa noite está repreendido todo mal, em todo casamento, ó Pai, que estava, ó Pai, querendo, ó Pai, ser desfeito. E todo casamento, ó Pai, que estava querendo ser desfeito, nessa noite, Pai, vai ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai adentrar nessas vidas, nesse casamento, e ele vai ser reerguido, porque o casamento é obra do Senhor. Eu creio, Pai. Eu creio. Em nome de Jesus Nazareno, eu declaro a vitória na vida de cada homem, de cada sacerdote do lar. Eu declaro a vitória na vida de cada mulher, de cada filho. Que o homem toma, ó Pai, a direção, que a mulher seja disjuntora, que os filhos sejam obedientes aos pais. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, pela vida e por cada casal nessa noite. Que a tua palavra chegue no coração, Senhor, de cada um, para que o nome do teu filho seja glorificado, honrado nessa terra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus permeie vossos corações nessa noite. Que o amor do nosso Deus esteja em vossas vidas. E que nós nunca venhamos deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque é Ele quem nos guia em todo lugar e em todo tempo. Que Deus abençoe nossas vidas. Em nome de Jesus.